Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso jejum e oração desta quarta-feira. Eu sou o Wellington Ribeiro e para mim é uma alegria muito grande poder ter a sua companhia conosco. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos nesse ambiente virtual para juntos meditarmos no poder da palavra, para juntos sermos alimentados pela graça que existe na palavra, para juntos clamarmos pelo batismo do Espírito, para juntos entregarmos na presença do Pai nossos pedidos de oração, para juntos orarmos e intercedermos uns pelos outros, para juntos sermos edificados e, mais do que isso, para sermos transformados em bênçãos nas mãos do Espírito Santo. Como você sabe, a cada quarta-feira nós trabalhamos um tema em especial. E hoje eu quero, junto com vocês, ver esse tema muito lindo, muito maravilhoso. Já tem alguns dias que eu tenho desejo no coração de trabalhar ele, e nós vamos fazer uma série sobre os ensinos de Jesus. Cristo, sem sombra de dúvidas, foi o maior de todos os mestres que esse mundo já conheceu ou vai conhecer. Seus ensinamentos ultrapassam a linha do tempo e chegam até o dia de hoje com um poder tão preciso, como se estivéssemos de fato escutando Cristo pronunciando essas palavras hoje mesmo. Muitas vezes nós nos prendemos em tantas coisas dentro da Bíblia, e elas são importantes, mas ao mesmo tempo acabamos deixando de lado alguns dos ensinamentos de Cristo. Hoje eu quero falar apenas de alguns deles em essência. Não tem como a gente minuciosamente estudar cada um deles, porque seria necessário um jejum para trabalhar cada um desses temas. Mas eu desejo que hoje o Senhor fale ao nosso coração. Se você tem um pedido de oração, envie para mim, e eu e os guardiões estaremos orando juntos com você pelos seus pedidos e pelas necessidades. Que o Senhor hoje revele para você de alguma forma a sua graça, o seu amor, a sua compaixão e os seus planos para a sua vida. Então vamos juntos, de hora em hora, até o meio-dia, no nosso jejum e oração. Nós vamos agora estudar alguns dos temas que Jesus teve um cuidado especial em ensinar diante do seu ministério, mas não que nós vamos seguir uma ordem cronológica ou até mesmo uma questão em nível de importância, mas nós vamos estudar de uma maneira geral, para que nós possamos entender que esses temas foram abordados por Cristo e eles precisam da nossa consideração, a nossa reflexão. E o primeiro é o reino de Deus. Em Lucas capítulo 17, verso 20, nos diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando o primo de Jesus, João Batista, inicia o seu ministério, a mensagem dele era muito clara e pontual. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 3, verso 2, se não me falha a memória. E João Batista estava exatamente pregando o início do reino de Deus. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele também tem um cuidado especial em falar da natureza, dos detalhes do reino de Deus. E você já se perguntou por que Jesus teria todo esse cuidado em falar sobre o reino de Deus? Existe um contexto histórico, assim como existe também um contexto espiritual que nós precisamos levar em consideração. O contexto histórico é o fato de que o povo de Israel, nesse período, estava sendo escravizado e dominado por Roma. E nós sabemos
que essa não era a primeira vez que o povo de Deus havia perdido a sua característica e identidade como nação que tinha um território e que estava governando e desfrutando da liberdade. Isso já havia acontecido alguns séculos atrás, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas o Senhor, com mão poderosa, permite que após o exílio, passado aquele tempo profético, eles voltem e reconstruam os muros, o templo e a cidade. Mas, infelizmente, a história se repetiu de apostasia e de rebeldia. E o Senhor então retira a sua proteção e permite que mais uma vez eles sejam subjugados. Aqui havia no coração do judeu a ideia de que o reino de Deus seria um reino terrestre e que o Messias seria não apenas um libertador espiritual, mas principalmente um libertador físico, assim como os reis e os imperadores da época que eles viviam. Eles imaginavam que o Messias teria a mesma proporção e o comportamento de Davi, que era aquele homem de guerra que expandiu todo o território de Israel através de grandes batalhas contra os seus inimigos terrestres. Logo, na mentalidade do povo, o reino de Deus estava entrelaçado com o aspecto da libertação do jugo romano e também no aspecto do avanço territorial de Israel novamente pelas terras que já haviam sido deles e que ao longo dos séculos eles foram perdendo para várias outras nações ímpias e pagãs. E agora Jesus aparece e ele vem falando que o reino de Deus não é um reino físico, mas um reino espiritual. E aqui vem a nossa segunda abordagem. Muitas vezes nós precisamos entender alguns dos ensinos de Jesus sobre a perspectiva simplesmente espiritual. Porque Jesus disse que o reino de Deus não viria com aparência exterior. Logo, ele vem nos ensinando muitas coisas e uma delas é que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós passamos a ter direito de ser cidadãos do reino de Deus. E a grande revolução, o grande domínio, a grande expansão que a mensagem do Evangelho vem fazer não é fisicamente, ou melhor, não é uma expansão territorial externa, mas ela é interna. Ou seja, acontece dentro de você, dentro de mim e dentro de todos aqueles que aceitam Cristo como seu soberano. Aí, o reino de Deus vem juntamente com todos os conceitos revolucionários que Cristo ensinou. E ainda que estejamos em um território dominado fisicamente, externamente por qualquer governo, nós internamente somos livres e somos cidadãos do reino de Deus. Por que você acha que Paulo e Silas, mesmo quando estavam na prisão acorrentados, cantavam e louvavam a Deus como sendo pessoas livres? Exatamente por isso, porque o reino de Deus estava dentro deles e não tinha absolutamente nada que acontecesse fora que pudesse atrapalhar aquilo que eles sentiam dentro. E é interessante a gente pensar isso, não é? Porque existem pessoas que hoje gozam de liberdade, mas vivem como sendo aprisionados. E nesse período, Paulo e Silas estavam aprisionados fisicamente, mas eram livres internamente, porque o reino de Deus era uma realidade para aqueles homens. A pergunta que eu quero fazer para que você reflita comigo no início desse jejum é: você realmente vive e faz parte do reino de Deus? Você se sente livre? Você se sente feliz? Você já se sente herdeiro e herdeira da eternidade? Vamos orar? Que Deus continue nos guiando ao longo dos ensinos de Jesus no nosso jejum de hoje. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, verso 20. A nova aliança. Esse foi um dos temas também pelo qual Cristo teve um cuidado especial em ensinar. E por que Jesus ensina sobre a nova aliança? Para nós entendermos a nova aliança, precisamos então saber qual era a velha aliança, porque muitas vezes a compreensão equivocada desse tema nos leva a fazer uma análise totalmente desvirtuada do propósito de Deus em falar sobre aliança. A antiga aliança era aquela que Deus fez com o seu povo através do sacrifício diário dos animais que representavam o sacrifício que Cristo Jesus um dia faria por toda a raça humana para a remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Esta era a antiga aliança. E essa aliança teve acordo, teve a sua funcionalidade até o momento em que Cristo entrega a sua vida no Calvário. Agora veja que antes dele entregar a sua vida no Calvário, na Santa Ceia, na cerimônia que substituiria a cerimônia da Páscoa, Jesus fala que o vinho, o suco da uva, naquela época chamado de vinho, que representava o seu sangue, era ali o símbolo da nova aliança. Ou seja, a partir do momento em que Cristo entregasse a sua vida, a velha aliança, que era aquela instituída através dos rituais de sacrifícios diários, ela perderia o seu valor, perderia o seu significado, perderia a sua prática, porque Cristo seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dali em diante a nova aliança seria feita nele, na pessoa de Cristo. Ok? E por que é importante nós falarmos e frisarmos isso? Porque existem alguns irmãos que de forma equivocada acreditam que a antiga aliança são os mandamentos da lei moral que Deus entrega a Moisés, ao seu povo e para toda a raça humana, e que Cristo, na sua morte, cumpre essa antiga aliança e que a nova aliança não há necessidade de obedecer mais os mandamentos de Deus. Mas essa é uma interpretação completamente equivocada do que vem a ser a aliança e também do que são os mandamentos de Deus. A aliança não tem a ver com os mandamentos da lei moral, e sim com os mandamentos e as cerimônias da lei cerimonial. Esses que foram cumpridos na vida e no ministério de Jesus Cristo. Agora, a nova aliança é exatamente a aliança que você e eu firmamos com Cristo Jesus pela fé. E pela atuação do Espírito em nossa vida, essa aliança é cada dia confirmada e renovada. Cristo mostra que Ele é o cumprimento das profecias, não apenas messiânicas, mas de todas as profecias bíblicas. Ele é o centro de todas as coisas. E por isso Jesus fala que o sangue dele é o sangue da nova aliança. Agora, eu e você precisamos refletir de forma profunda. Será que nós já estamos em aliança com Cristo? Será que realmente o seu sangue já nos lavou dos pecados? Ou nós falamos isso verbalmente, mas infelizmente pelo nosso comportamento acabamos nos sujando constantemente no pecado? Querido irmão, querida irmã que me escuta nesta manhã de quarta-feira, Cristo realmente já tem uma aliança com você? Sim. Agora você e eu já temos uma aliança com Cristo? Já aceitamos o seu sacrifício, já aceitamos a sua remissão, e não apenas aceitamos, mas agora vem a parte mais desafiadora. Já andamos
em novidade de vida? Eu e você precisamos orar sobre isso nesse momento. E que nós façamos uma aliança com Cristo. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Um dos ensinamentos de Jesus, ele fala sobre a vida eterna. E é muito interessante nós observarmos esse ensinamento, porque existem várias linhas que nós podemos abordar, e eu quero falar sobre algumas, não que sejam as principais, mas que são importantes para o nosso momento de hoje. O primeiro aspecto é que nas culturas pagãs, a vida eterna ela era alcançada pelo aspecto meritório. Por exemplo, os gregos, eles acreditavam que você poderia comprar o passe para a vida eterna. Os egípcios, da mesma maneira, e principalmente quem tinha mais recursos, era muito mais beneficiado com isso. E não somente isso, mas existiam várias culturas que eles desejavam o alcance da vida eterna, mas todos eles por meios que não passavam pela orientação divina, como nós encontramos nas Escrituras. Satanás, de forma muito astuta, foi ao longo dos séculos deturpando a imagem da vida eterna, da restauração eterna na mente humana. Eu digo deturpando porque lá no Jardim do Éden, quando Deus realiza o primeiro sacrifício, que ele já promete a vinda do Messias a Adão e Eva, ele já estava ali delineando, representando como seria o acesso, o caminho à eternidade. O homem pecou e agora Deus traz a solução para a restauração, para poder devolver ao ser humano a possibilidade de comer da árvore da vida. E agora nós olhamos na nossa cultura atual, quantas formas de alcançar a eternidade existem? Cada uma mais mirabolante do que outras, até chegar ao ponto de alguns falarem que a própria alma é imortal. Mas quando Cristo, nos seus ensinamentos, vem trazendo a clareza sobre a eternidade, ele coloca a si mesmo como sendo o único meio pelo qual nós podemos acessar a eternidade. E ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a vida, e crer nele, aceitar o seu sacrifício e viver em harmonia com os seus ensinamentos, nos coloca em uma posição aonde podemos desfrutar, receber das mãos de Deus esse presente chamado vida eterna. Agora, existe uma outra questão também que é importante nós salientarmos nesse momento. É que, muitas vezes, mesmo nós acreditando que existe a vida eterna, vivemos como se tivéssemos apenas esta vida temporal, sofrida e passageira que conhecemos neste mundo. Digo isso porque, se nós formos fazer uma reflexão, vamos perceber que o nosso tempo, a nossa energia, o nosso pensamento, os nossos anseios, na grande maioria das vezes ao longo do dia, eles se demoram mais nas coisas passageiras e temporais do que nas coisas eternas. Por exemplo, quanto tempo da quarta-feira passada até hoje você realmente, sinceramente, com o desejo ardente do seu coração, pensou, refletiu e desejou as coisas da eternidade? Essa resposta pode mostrar para a gente que muitas vezes estamos na igreja, mas acreditamos também na vida eterna, mas acabamos vivendo de uma forma que isso não representa em sua totalidade. Queridos, os cidadãos do reino eterno, eles pensam todos os dias na pátria amada. E é exatamente por isso que em Hebreus, capítulo 11, 12,
Nós somos chamados a viver como peregrinos e estrangeiros nessa terra, como se estivéssemos aqui realmente apenas de passagem e o nosso lar é na eternidade. Quero fazer uma pergunta para refletirmos. Sinceramente, no fundo do seu coração, quanto que é o seu anseio pela eternidade? E a sua resposta, ela consegue ser validada pelo seu estilo de vida? Em João capítulo 16, verso 27, Jesus diz: Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e crestes que saí de Deus. Um dos outros ensinamentos de Cristo que são extremamente relevantes para a nossa experiência cristã é o amor de Deus. Embora pareça que seja tão simples esse assunto, na verdade você vai perceber comigo que de tempos em tempos nós questionamos esse amor. Você pode pensar assim: não, eu jamais questiono o amor de Deus. Calma, não se precipite em responder, porque quando nós questionamos o amor de Deus, vamos lembrar aqui um pouquinho da nossa vida. Eu não sei você, mas eu já levei alguma surra dos meus pais quando eu era pequeno. Isso porque a gente aprontava um pouco, né? Só um pouco, não muito. E você se recorda quando você levava uma taca dos seus pais? Como é que a gente fica quando nós somos repreendidos? A gente fica sorrindo? Não, a gente fica chateado, com raiva, não é? Alguns até querem fugir de casa. E nós ficamos questionando, quando somos corrigidos, quando somos disciplinados, se os nossos pais nos amam e se amam, por que nos corrigem dessa forma? O que eu estou querendo dizer para você é que quando nós passamos pelo processo de correção divina, quando Deus olha os nossos defeitos de caráter e sabe que eles precisam ser corrigidos, Ele permite muitas vezes que atravessemos situações que vão nos expor ao extremo. E quando nós estamos atravessando essas situações, elas são desconfortáveis. E diante do desconforto, muitas vezes nós olhamos para o céu e perguntamos aonde Deus está. Será que Ele está mesmo ali? O fato de você e eu ficarmos impacientes, tristes, chateados, decepcionados, revela que não compreendemos e não acreditamos plenamente no amor de Deus. Digo isto porque, se fosse de forma diferente, nós estaríamos plenamente tranquilos, porque Ele nos ama e está nos conduzindo pelo melhor caminho. Mas havia uma ideia na época de Jesus de um Deus tirano, um Deus que castiga, um Deus punitivo, um Deus vingativo. E não apenas naquela época, ainda hoje existe essa ideia. Eu já vi várias vezes alguns pais falarem assim para os seus filhos pequenos: olha, não faça isso porque isso é errado e Deus castiga. Olha que ideia equivocada que é instalada na mente das crianças. E nós crescemos exatamente com esse conceito de que, se desviarmos da linha, Deus está sentado em um trono, pronto para nos castigar assim que o merecermos de alguma forma. Mas quando Jesus vem, Ele revela um Deus de amor. E isso muitas vezes contrariou o comportamento e o ensinamento dos religiosos daquela época, porque para eles, para receber o amor de Deus, era necessário merecer. E quanto mais justo se transparecia, né? Quanto mais justo as pessoas, quanto mais aparência de santidade as pessoas tinham, mais era o sinal de que eles estavam sendo aceitos e amados por Deus. E com isso, aqueles que tinham pecados, que viviam à margem da sociedade, eram colocados cada vez como estando distante de Deus, como estando sendo castigados por Deus e não eram merecedores do amor e da graça divina. Mas quando Jesus vem,
ele age exatamente da forma contrária, indo em direção daqueles que estavam afastados, que estavam distantes e se sentiam imerecedores. O amor de Deus ultrapassa todas as barreiras, ultrapassa todas as questões filosóficas, emocionais e pode nos alcançar aonde estivermos. Agora, eu não tenho dúvidas de que Deus nos ama. A grande dúvida, talvez, que nós precisamos responder hoje é: acreditamos de fato nisso? Acreditamos de fato no ensinamento de que Deus nos ama? E como isso tem mudado a nossa vida? Como é que acreditar nisso muda a forma como você se enxerga? Como é que acreditar que Deus é amor muda a forma como você tem encarado os seus problemas? Como acreditar que Deus é amor tem feito que você olhe para o futuro com esperança? Acreditar nisso precisa automaticamente impactar a forma como enxergamos, não somente a nós mesmos, o outro e também a vida como um todo. Considerai os corvos que não semeiam e nem colhem, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Lucas capítulo 12, verso 24. No Sermão da Montanha, Cristo Jesus nos ensina um princípio muito interessante sobre a confiança. E por que é necessário desenvolver a cultura, a crença, o comportamento da confiança? É necessário porque, embora coloquemos a palavra confiança, devemos entender que ela também está associada diretamente e intimamente com a fé. Confiar é o mesmo que ter fé, e desconfiar é o mesmo do que não ter fé. E já sabemos que em Hebreus capítulo 11, nós somos orientados a desenvolver a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de confiança pode gerar na pessoa muitos distúrbios comportamentais. E não apenas no comportamento externo, mas principalmente no comportamento interno, naquilo que acontece dentro da nossa mente. Você há de concordar comigo que quando estamos diante de uma situação que nos foge do controle, que está além das nossas mãos a solução e está na iminência de acontecer alguma coisa, nós ficamos preocupados e não confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Veja, uma das coisas que acumula muita sobrecarga emocional em todas as pessoas é a expectativa sobre o amanhã. Amados, o amanhã, ele é para muitos de nós em alguns aspectos, ou melhor, para todos os seres humanos em alguns aspectos, cheio de incertezas. E eu não sei se você já percebeu, mas nós temos a pálida e fraca impressão de que se tivermos dinheiro, se a conta bancária estiver recheada, nós vamos conseguir enfrentar o amanhã com coragem, com certeza e com muita convicção. Estranhamente, o contrário também é verdadeiro. Quando faltam os recursos, é bem verdade que muitas vezes nos vem a tristeza, a preocupação, o desânimo e a angústia. E é exatamente por isso que um dos ensinamentos de Cristo, ele vem falando exatamente sobre confiarmos. E Jesus é tremendamente sábio, né? Ele usa elementos que, para mim e para você, não tem importância nenhuma. Passarinhos, pardais. Amados, quantas vezes você já se preocupou com um pardal da rua? Eu tenho aqui no meu quintal
algumas árvores frutíferas e eu tenho colocado ali algumas bananas, algumas frutas, pão integral, algumas verduras, porque eu tenho, de vez em quando aparece ali um tucano, um casalzinho de periquito, tem a sabiá, tem até uns miquinhos agora que estão aparecendo ali para comer. Mas eu digo a vocês que não era comum eu ter essa preocupação por eles. Mas mesmo assim, Deus ele tem e ele cuida dessas aves. E Deus diz assim, olha, se eu cuido dessas aves, que não tem nem a ver com o meu sacrifício, que não tem nem a ver com o perdão, com a vida eterna, imagine quanto mais vocês têm o valor para mim. Só que, queridos, nós não nos enxergamos dessa forma. Nós não nos enxergamos como filhos e filhas de Deus e por isso vivemos desconfiados se Deus realmente vai cuidar da gente. Eu quero dizer a você que não quer, que muitas vezes isso não quer dizer que nós não vamos passar por desafios. Eu tenho recebido muitos pedidos de orações e vários deles estão relacionados exatamente a essa questão financeira, profissional, incertezas quanto ao futuro das mais diversas formas, seja física, mental ou espiritual. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender. E talvez, você já parou para pensar que você está enfrentando essa situação exatamente para que você aprenda a confiar? O problema é que muitas vezes nós queremos que Deus resolva a situação para que a gente volte rapidamente à zona de conforto, onde o controle está nas nossas mãos. Mas já pensou que Deus quis tirar o controle da sua mão para você entender que está no controle dele? E que você precisa aprender a confiar e depender dele e unicamente dele? Concluo esse momento compartilhando com você uma experiência que eu tive alguns anos atrás e eu nunca consegui esquecê-la. Eu tenho aqui na área da minha casa uma torneira. E eu me lembro um dia que eu estava lavando aqui a área lateral da casa. E depois que eu fechei a torneira, eu não apertei muito, porque eu não gosto de apertar para estragar. Mas lembro que eu fechei e ainda ficou assim gotejando, bem devagarzinho. Eu vi, mas eu saí. Fui em direção à porta. Aí quando eu cheguei na porta, me deu assim aquele peso na consciência e falei assim, rapaz, tu vai deixar essa torneira pingando? Volta lá e fecha a torneira. Aí da porta até a torneira tem mais ou menos uma distância de 2 metros. Aí quando eu virei para voltar para a torneira, um pardal estava em cima do muro. Ele voou até a torneira, segurou na torneira, ficou de cabeça para baixo e bebeu água. Depois que ele bebeu a água, eu fiquei observando, ele voou. Eu fiquei pensando, por que eu deixei aquela torneira entreaberta? Porque Deus sabia que aquele passarinho precisava beber água na minha casa. Você sabe exatamente para onde a minha mente foi levada, para o verso que nós lemos. Se Deus cuida de um pardal, Ele não vai cuidar da gente? Vai sim. Mas talvez o que Ele esteja querendo que você e eu entendamos é que precisamos confiar. Mas Wellington, você não sabe o que eu estou enfrentando. Não sei, amigo. Mas eu sei de uma coisa, que o que você está enfrentando é exatamente o que Deus precisa para que você aprenda a confiar nele. A grande questão é, está você disposto a aprender ou você quer ter o controle nas suas mãos de volta? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, verso 5. Outro grande ensinamento que Cristo nos trouxe é o perdão. E esse perdão, ele só pode ser compreendido de forma correta à luz do amor incondicional. Quando conseguimos compreender um pouco do amor incondicional, o amor ágape, que é um princípio ativo de Deus, que é o fruto do Espírito Santo, nós conseguimos também compreender um pouco mais
a beleza, a natureza e as formas do perdão. E é claro que aqui Cristo está falando sobre, primariamente, o perdão dos nossos pecados que nos é oferecido pelo Pai. Deus nos ama e por isso o seu perdão é ativo. O seu perdão é o princípio que acontece mesmo antes de você se arrepender. Deus já está predisposto em lhe perdoar e já lhe perdoou. É claro que precisa que nós venhamos nos arrepender para poder desfrutar o benefício do perdão. Agora, existia a ideia de que o perdão ele era limitado. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Pergunta Pedro, inquieto, querendo justificar algumas de suas ações. Jesus então diz assim, não filho, não apenas 7, mas 70 vezes 7. O Senhor amplia a conta e com isso dificulta mais para Pedro poder praticar. Mas por que Jesus dificulta? Ele dificulta exatamente porque para perdoar 70 vezes 7, só se fosse compreendido o perdão, a natureza do amor incondicional. É claro que depois Pedro acaba entendendo e experimentando isso e oferecendo o perdão incondicional como resultado do recebimento do amor incondicional na sua vida. Agora, a outra esfera que nós precisamos entender também a respeito desse ensinamento de Cristo é a esfera do perdão nos nossos relacionamentos entre os pares, entre os nossos iguais, entre os semelhantes. Digo isso porque é muito bom pedir e receber o perdão de Deus. Agora, será que nós também liberamos o perdão na mesma intensidade, com a mesma velocidade, com a mesma predisposição que nós esperamos que Deus haja para conosco? Nós também fazemos o mesmo para com o próximo? Para algumas pessoas, talvez isso seja uma verdade, mas para a grande maioria, você e eu sabemos que não é bem assim. Muitas vezes as pessoas guardam o rancor, a mágoa, a raiva, a ira, a decepção e qualquer que seja o sentimento negativo por muitos e muitos anos. Ainda tem aqueles que verbalmente dizem que perdoaram, mas lá no íntimo do coração, guardado às 7 chaves, está aquela mágoa. O perdão não é genuíno. Sabe, eu já estive pensando quem é que ganha quando eu não perdoo? E quem é que perde quando eu não perdoo? Bom, existe um ganhador, porque Satanás ganha todas as vezes que você e eu decidimos não perdoar. Ele triunfa porque se eu e você não liberamos o perdão na mesma medida que recebemos de Deus, então isso mostra que ainda não refletimos o caráter de Deus. E se não refletimos o caráter de Deus, infelizmente, estamos refletindo o caráter do diabo. E essa é uma triste realidade, mas tem muita gente que está na igreja e que não reflete o caráter de Deus e sim o caráter do diabo, pelo fato de não perdoar. O outro aspecto é que, além do diabo ganhar quando eu não perdoo, eu perco quando eu não perdoo. Porque a pessoa que não perdoa, ela fica presa no passado. Ela fica remoendo o passado. Ela fica se contorcendo com o passado. E com isso, deixa de desfrutar o presente e o futuro. Porque o presente acaba sendo completamente corrompido pela mágoa do passado. E com isso, os pensamentos, os sentimentos e as ações são doentias. E se isso é doentio no presente, o futuro não vai ser diferente, porque o futuro nada mais é do que o resultado daquilo que nós fazemos agora. Por isso, queridos e amados irmãos,
Perdão e arrependimento estão relacionados primariamente entre nós e Deus e secundariamente entre nós e o nosso semelhante. Nesta matéria do perdão e do arrependimento, que nota você levaria se aquele que sonda o coração, se aquele que esquadrinha os mais íntimos pensamentos e intenções do coração, fizesse uma avaliação profunda de você? Vamos não apenas refletir, mas buscar ao Senhor auxílio e ajuda em nossa oração. Muito bem, queridos, chegamos em nosso final e agora esse último ensinamento ele é muito poderoso, tanto quanto os outros, mas é o resultado inevitável na nossa vida. Mateus capítulo 20, verso 27, Jesus disse: a qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, se tornará servo de todos. Jesus aqui está nos ensinando o grande princípio do serviço. Muitas vezes a nossa vida é centralizada apenas em nós mesmos. Nossa vontade, nossa prioridade, nosso gosto, nosso eu, nosso tudo, né? Dos outros nada. E acabamos assim tendo uma vida um tanto que egoísta em vários aspectos. E o Senhor nos chama para servir. No reino só existem 2 cargos, né, amados? Não sei se você sabe disso. Aqui no mundo a gente tem muitos títulos, muitos cargos, muitas hierarquias. Mas no reino de Deus só existem 2. Mestre e servo. Mestre nós sabemos quem é, o Senhor Jesus. Servo somos todos nós. Então, o Senhor, mesmo sendo mestre, Ele veio nos dar um exemplo a ser seguido, um estilo de vida a ser imitado. E Ele espera nada menos do que você e eu sigamos o seu exemplo, os seus passos, servindo aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que necessitam, não aqueles que pedem. Muitas vezes esperamos os outros pedirem, para daí então podermos nos movimentar em direção de abençoar essas pessoas. Mas não deve ser esse o nosso comportamento primário. Devemos estar com os olhos e o coração atento e aberto para perceber as necessidades ao nosso redor e assim agir antecipadamente, intencionalmente, servindo, aliviando as dores, mas não no aspecto de servir apenas como uma entidade social. Servir como o princípio do amor que gera a ação, o amor que deseja mostrar aos outros uma vida transformada pelo Espírito e assim atrair aquela pessoa a quem nós estamos servindo para os pés de Cristo. Existe um processo, né? E ele precisa ficar cada vez mais claro em nossa vida. E você? Como é que está o seu serviço ao outro? Muitas vezes gostamos da igreja, gostamos das atividades dentro da igreja, mas como é que estão os nossos atos de serviço fora da igreja? Precisamos caminhar nessa direção, meus amores, porque o Senhor Jesus espera exatamente isso de mim e de você. O meu desejo é que esse tema de hoje, os ensinamentos de Jesus, tenham abençoado você de alguma forma e de alguma maneira. Eu aconselho você depois a pesquisar mais sobre cada um desses temas, a escutar novamente, para que assim nós venhamos estar dando condições do Senhor nos levar à maturidade e ao desenvolvimento espiritual. Eu desejo que a bondosa mão de Deus continue sobre a sua vida, que a face do Senhor Jesus resplandeça na sua vida e que o Espírito Santo seja o seu guia a cada momento. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus, porque você existe. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e nós nos encontramos por aí, pela sala 57,
no YouTube, no Instagram, aqui no grupo, no Story, nos status, em todos os lugares. Ah, meus amores, se eu pedir um favor para vocês, talvez você que está no grupo ainda não salvou o meu contato. Eu gostaria muito que você salvasse o meu contato, porque eu estou aí num processo de salvar o contato de todos vocês na minha agenda, tá bom? Então, estamos juntos. Um beijo carinhoso.